Olá e bem-vindos. O material que a gente tem hoje é um mergulho num universo bem sombrio e complexo, focado em um grupo bem específico, os dançarinos da Espiral Negra. E a fonte é fascinante porque é um relatório interno, sabe? A perspectiva de alguém de dentro de uma mega corporação chamada Pentax, que supostamente são aliados deles. Nossa missão aqui é tentar decifrar quem são esses dançarinos, de onde eles vieram e qual é a verdade por trás dessa relação que parece bem tensa com os seus mestres corporativos. Exato. E o documento não poupa palavras, não? Vamos analisar a origem deles, tipo como uma tribo caída, a natureza deles como armas de guerra vivas e, o mais crucial, o plano de longo prazo que a Pentax tem para eles. É um olhar, assim, brutalmente honesto sobre um peão no tabuleiro que se enxerga como predador alfa. Sério, então vamos começar pelo início de tudo. A história de origem deles é quase cinematográfica, para dizer o mínimo. O relatório diz que eles nem sempre foram assim. Um dia foram uma tribo de lobisomens nobres, os uivadores brancos. O que diabos aconteceu para eles se transformarem nessas criaturas? Aconteceu uma escolha, e é isso que torna a história tão potente, sabe? Segundo a lenda que eles mesmos contam, os Uivadores Brancos lutaram contra uma força de corrupção, a Wyrm, e perceberam que estavam perdendo, e perdendo feio. Então, em vez de uma extinção honrada, eles fizeram uma aposta. Eles desceram, literalmente, as entranhas da terra, pro coração do território inimigo. E fizeram um pacto com o diabo, basicamente. Exatamente. O documento descreve um sacrifício imenso. Eles entregaram seus filhotes, suas fêmeas, a própria sanidade, em troca de poder. Eles se ofereceram para se tornarem os guerreiros escolhidos da Wyrm. Não foi uma corrupção forçada, foi uma rendição estratégica, uma troca de lado consciente para sobreviver e, na visão deles, para vencer. Mas aqui tem um detalhe crucial. O nosso narrador da Pentax faz questão de dizer que ele ouviu essa história da boca de um dançarino. E ele adiciona aquele comentário sarcástico, né? E eles não são conhecidos pela honestidade. Então, essa é a versão heróica que eles contam para si mesmos. E esse é o ponto. É a mitologia de fundação deles. Transformam uma derrota horrível num ato de autossacrifício, de poder, justifica a monstruosidade. Mas no fim das contas, o resultado é concreto. Os uivadores brancos que entraram naquele labirinto e sobreviveram saíram como os dançarinos da Espiral Negra. A lenda é só a embalagem. Falando em embalagem, a Pentax parece ter uma visão bem menos romântica deles. O narrador os chama o tempo todo de ferramentas, instrumentos brutos, cães de ataque. Ele até admite que o conhecimento que eles têm sobre seus antigos irmãos, a nação Garou, é útil, mas os descreve como desprovidos de sutileza ou intelecto. O que é fascinante aqui é a régua que ele usa para medir o quão problemáticos eles são. O texto faz uma comparação direta entre 10 Fomori e um único dançarino da Espiral Negra. O narrador prefere lidar com os Fomori. Ok, para quem não está familiarizado, a gente precisa dar a dimensão disso. O que são Fomori e por que essa comparação é tão pesada? Pensa nos Fomori como o pesadelo de qualquer um. São humanos que foram possuídos e deformados pela Wyrm, transformados em abominações disformes, psicóticas, cheias de poderes bizarros, são o horror corporal em sua forma mais pura. Então, quando um executivo da Pentax, que lida com esse tipo de coisa todo dia, diz que prefere estar numa sala com 10 dessas criaturas do que com um único dançarino, isso diz tudo, né? Diz que os dançarinos são um nível de caos completamente diferente. Não é só a monstruosidade, é a imprevisibilidade. Eles são movidos por uma fúria que não tem botão de desligar e podem se voltar contra um aliado pelo motivo mais trivial. Exato. São uma arma que pode explodir na sua mão a qualquer momento. Precisamente. A Pentax usa eles como a primeira onda de um ataque, a artilharia que amacia o terreno. Aponte na direção do inimigo, solte a coleira e deixe o caos reinar. O problema é que eles não têm lealdade, só têm apetite por destruição. E esse apetite não diferencia alvos. E aqui é onde a psicologia da coisa fica realmente interessante.
A guerra contra os Garou ainda está a todo vapor, mas o nosso narrador observa um comportamento estranho em alguns dançarinos. Eles estão começando a agir como se já tivessem vencido. Sim, ele descreve alguns deles se tornando preguiçosos, apáticos. A fúria primordial está dando lugar ao desejo por luxo e decadência. Eles estão se acomodando. Alguns até tentam escalar a hierarquia corporativa da Pentax, querendo escritórios maiores, salários melhores, benefícios. Que loucura! O lobo selvagem quer virar vice-presidente de operações? É isso. Isso é um paradoxo incrível. O narrador da Pentax, obviamente, despreza essa fraqueza, mas, ao mesmo tempo, ele admite que isso os torna mais dóceis, menos propensos a arrancar a cabeça de um gerente porque o café estava frio, imagino. É uma contradição bizarra. A cultura corporativa da Pentax, que é uma forma de corrupção, está, na verdade, amansando seus monstros. É uma corda bamba estratégica. Eles precisam que os dançarinos continuem sendo bestas furiosas no campo de batalha. Mas o conforto que a própria Pentax oferece está erodindo essa fúria. Estão, de certa forma, se envenenando com o próprio remédio. É uma dinâmica perigosa e fascinante, essa tentativa de gerenciar o caos absoluto através de memorandos e planos de carreira. Essa ideia de planejamento, sabe? De enxergar o todo, de entender sistemas complexos, sejam eles mitológicos ou corporativos, para manipular resultados. Isso me lembra uma coisa: quem se envolve com esses universos de fantasia, como os de RPG, geralmente desenvolve uma capacidade incrível de pensamento estratégico, criatividade e um gosto genuíno pela leitura. É uma observação muito boa. Esses jogos e histórias exigem um engajamento intelectual que vai além do entretenimento passivo. É um exercício constante de processar informações de fontes diversas, tomar decisões sob pressão e, principalmente, antecipar as consequências de longo prazo. É basicamente um treinamento para resolver problemas complexos. Exato. E esse perfil de Chen é criativo, inteligente e lê bastante, se alinha perfeitamente com a dedicação necessária para enfrentar grandes desafios acadêmicos e profissionais. Não é surpresa que esse mesmo raciocínio estratégico é o que faz a diferença na hora de estudar para concursos e provas importantes, seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E por falar em estratégia e preparação, não vamos nos enganar. A Pentax pode estar lidando com essa complacência dos dançarinos agora, mas eles têm uma visão de longo prazo muito, muito clara para seus aliados. E não é um plano de aposentadoria. De forma alguma. Retomando a natureza fundamental deles, o relatório é explícito sobre os atos monstruosos que eles praticam. Coisas que vão muito além da brutalidade da guerra. Um dos pontos mais sombrios é como eles garantem a própria continuidade. Sim, essa parte é grotesca. O texto descreve como eles sistematicamente sequestram os parentes de outras tribos de lobisomens e, para deixar claro, parentes aqui não são só familiares, mas humanos que carregam o sangue lobisomem essenciais para a reprodução da espécie. E os dançarinos os tratam como gado. Eles os mantêm em tocas subterrâneas e se reproduzem com eles, muitas vezes à força, para gerar novos filhotes. E tem uma preferência deliberada pelos rejeitados, os consanguíneos, os frágeis com mutações. Eles não estão tentando purificar a linhagem, eles estão ativamente cultivando a corrupção nela. O que se reflete diretamente na aparência deles. O narrador menciona que quase todos os dançarinos que ele conheceu tinham mutações físicas óbvias. Espinhos crescendo na pele, um mau cheiro corporal químico e constante, secreções estranhas, cicatrizes antigas que brilham com o fogo verde doentio. Eles são a personificação física da sua própria decadência espiritual. Exato. Eles abraçaram a deformidade como um símbolo de poder. E falando em poder, eles têm algo que nem toda a tecnologia e recursos da Pentax conseguem replicar. Uma arma que o relatório chama de Balefire, ou fogo da perdição. E não é um fogo comum.
O texto descreve como chamas verdes que não apenas queimam, mas corrompem tudo que tocam. A terra atingida por ele se torna estéril, profanada. Não é só uma arma de destruição em massa, é uma arma de corrupção espiritual. Isso muda completamente o campo de batalha. E aqui está o pulo do gato. A Pentex cobiça esse poder. Eles querem estudá-lo, engarrafá-lo, produzi-lo em massa, mas não conseguem. Os dançadores o geram do nada, de sua própria fúria e conexão com a Wyrm, de uma forma que o narrador compara, com certa ironia, a como os Garou usam seus dons espirituais. E esse é o lembrete crucial do documento. Por mais monstruosos que sejam, eles ainda são, em sua essência, lobisomens. A fruta não caiu tão longe da árvore. Essa distinção é a chave de tudo. Eles não são só monstros genéricos, são uma versão corrompida da mesma coisa que seus inimigos são. E é por isso que são tão eficazes e, ao mesmo tempo, tão perigosos para todo mundo. É uma análise complexa e cheia de camadas. Se esse tipo de mergulho profundo em temas fascinantes é o que te interessa, considere curtir e se inscrever para não perder nossas próximas análises. E essa conexão com as origens deles é exatamente o motivo pelo qual a Pentex os teme no longo prazo. O narrador é cristalino sobre isso. No momento em que a nação Garou for eliminada, os dançarinos da Espiral Negra vão se voltar contra a Pentex, não há dúvida. Eles se veem como os predadores supremos e a Pentex é só a próxima refeição na cadeia alimentar. Então, se a traição é inevitável, qual é o plano final? Como uma corporação que planeja trimestres com décadas de antecedência lida com um ativo tão volátil? O plano é a definição de pragmatismo corporativo cruel, manipulação total, seguida de extermínio programado. A estratégia é ganhar a confiança deles, dar o luxo que eles agora desejam e acomodá-los em jaulas douradas. Alojamentos e instalações da Pentex que são, na verdade, armadilhas. Deixa eu adivinhar. Essas instalações vêm com alguns recursos ocultos. O relatório menciona especificamente que esses locais são secretamente equipados com explosivos de alta potência. A lógica é citada de forma direta e fria no texto. Se sabemos onde eles moram, sabemos onde podemos atingi-los. Eu imagino a reunião de diretoria. Ok, nosso plano de contenção para os lobisomens demoníacos, um condomínio de luxo com C4 nas paredes. Alguma objeção? Silêncio na sala. Cara, a frieza disso é que assusta, é pura lógica de planilha. Usar, monitorar e descartar. Eles são vistos como munição, não como aliados. Desde o primeiro dia, a aliança foi uma fachada para um plano de contenção e destruição futura. A Pentex está jogando um xadrez de longo prazo que a maioria dos dançarinos ocupados com sua fúria ou com seus novos escritórios parece nem perceber. Exatamente. Toda a relação é uma mentira elaborada. Então, para resumir a situação, temos uma tribo de lobisomens que, para evitar a aniquilação, fez um pacto com as trevas e se transformou nos monstruosos dançarinos da Espiral Negra. Agora, eles servem como a tropa de choque de uma corporação maligna, a Pentex, na guerra contra seus antigos irmãos. Mas essa aliança é uma farsa. A Pentex, com sua mentalidade fria e estratégica, os vê como uma ferramenta descartável e extremamente perigosa. Eles estão cientes da natureza predatória deles, do poder indomável como fogo da perdição, e têm certeza absoluta de que um dia esses cães de guerra vão se voltar contra seus mestres. Por isso, tudo é construído sobre uma base de traição planejada. O conselho final do nosso narrador para seus colegas executivos é direto e pragmático. Seja amigo deles por enquanto, dê a eles o que eles querem, pague seus salários, aponte-os na direção do inimigo, mas nunca jamais vire as costas para eles. E sempre tenha um plano de contingência pronto. O que nos deixa com um último pensamento para reflexão. O narrador está convencido de que a Pentex precisa estar no topo da cadeia alimentar para sobreviver ao que vier depois da guerra. O plano é explodir as jaulas douradas. Mas o próprio relatório detalha a crescente complacência dos dançarinos, seu desejo por luxo e burocracia. Isso levanta uma questão, né? O que acontece se a ferramenta se tornar confortável demais em sua jaula? E se a corrupção pelo conforto e pela cultura corporativa os integrar tão profundamente no sistema da Pentex que eles não possam mais ser simplesmente removidos com o apertar de um botão?
Poderia essa domesticação, no fim das contas, torná-los uma ameaça mais insidiosa para os planos da Pentex do que sua fúria bruta jamais foi? Um câncer que não pode ser extirpado, em vez de um animal selvagem que pode ser abatido.